Fala pessoal do canal da Fulltech, eu sou o Pedro Costa do Suporte Técnico e hoje eu tô aqui para dar seguimento na série de vídeos técnicos onde a gente trata das maiores dúvidas que a gente recebe no suporte técnico. No vídeo anterior, que está aqui na descrição, a gente falou um pouquinho sobre aterramentos e positivos, mas no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre interferências, acionamentos por saídas auxiliares e também se você pode utilizar as bobinas e os injetores originais do seu carro para o seu projeto. Galera, interferências. Esse é um dos fatores críticos que afetam diretamente o bom funcionamento da sua injeção. A interferência irá gerar uma má qualidade nos sinais de sensores, ou até mesmo na sua ECU Fulltech. Desta forma, a FT poderá receber valores errados dos sensores, comprometendo diretamente o funcionamento do motor, ou até mesmo fazendo com que a injeção não consiga dar a partida no motor. Então, pessoal, para começar, a gente vai conversar sobre velas e cabos não resistivos, certo? Então, o que são, os velas e cabos não resistivos? Normalmente, motores originalmente carburados utilizavam originalmente velas e cabos que não tinham uma resistência interna, tá? E esses modelos de cabos de vela acabam gerando muita interferência para o funcionamento do motor. Então, o que acontece? A gente pode ver aqui, no Celta, a gente tem aqui os cabos bem distribuídos, aqui está a bobina de ignição. Quando a gente utiliza esses modelos de cabos de velas não resistivos, eles podem acabar gerando muita interferência para chicotes que passem perto desses cabos de velas ou até da bobina, tá? E até mesmo para aqueles aterramentos que estão localizados no cabeçote a partir da vela, isso vai acabar gerando aí um ruído muito grande naquele aterramento que está localizado lá no cabeçote do teu motor. Então, o indicado sempre é utilizar cabos e velas de carros originalmente injetados, pois esses modelos já têm a resistência interna ali que vai impedir que tu tenha essa interferência. Agora eu tenho outros detalhezinhos legais para passar para você sobre instalação, que eu vou pegar um carrinho um pouco diferente para a gente dar uma olhada. Então, pessoal, a gente pode verificar aqui no cofre do Supra, alguns detalhes que são importantes para qualquer instalação, independente de ser um projeto que nem esse aqui, que é um projeto super desenvolvido, ou até mesmo uma instalação mais simples para um carro de rua, um carro do dia a dia, e a gente, nesse carro aqui é bacana que a gente consegue identificar bastante essas características que são bem importantes. Então, a gente pode verificar logo aqui de cara, eu tenho um DPD aqui, que é o Dual Power Drive, para fazer o acionamento da iGate. Ele é um componente de alta tensão, de alta corrente, e pode ver que ele está bem isolado aqui, não tem nenhum outro componente perto dele, É claro, a gente tem os EGTs aqui, mas tem uma certa distância, os módulos do EGT. Vocês podem verificar aqui atrás que o chicote está passando longe de qualquer tipo de módulo de potência, qualquer tipo de alternador, motor de partida, qualquer componente que vai oferecer uma interferência eletromagnética para o nosso chicote e acabar atrapalhando a leitura dos nossos sensores. Dentro do chicote é muito importante também que, por exemplo, sensores não passem junto com acionamentos de alta corrente, como por exemplo um chicote de Spark Pro, É legal que isso seja separado para que não aconteça essa interferência. Então vocês podem ver aí o chicote de injetores. O chicote de injetores, ele passa sozinho, ele passa, só ele passa ali por aquele lado. Aqui a gente tem o chicote das bobinas também, as bobinas também isoladas, não ficam perto, não tem chicote passando perto das bobinas. Nesse motor ajuda ainda mais, porque elas ficam dentro aqui dessa tampa, mas é sempre importante prestar atenção assim, onde é que estão os fornecedores de ruído, Aqui mais para baixo a gente tem o alternador, também não tem nenhum chicote passando perto do alternador desse carro, então é legal assim observar no cofre do seu motor onde estão os fornecedores de ruído, como alternador, motor de partida ou algum módulo de alta potência, como por exemplo os próprios módulos de som que ficam dentro do carro às vezes, para desviar o chicote, para que o chicote não vá de encontro, não fique junto com esses fornecedores, senão provavelmente você vai ter um problema de interferência. Outro fator que irá gerar interferência na sua instalação é quando compartilhamos os aterramentos e positivos de sinais junto com consumidores. Estes aterramentos de sinais irão sofrer interferência caso sejam ligados junto ao aterramento de consumidores. Conforme a gente viu no vídeo anterior, esses terras devem ser ligados diretamente no borne negativo da bateria, junto aos terras da FT ou ao fio preto com verde, que é o negativo de sensores. A mesma coisa serve para o positivo de alimentação do módulo e de sensores. O módulo Fulltech
ou sensores não podem ter o positivo compartilhado com consumidores. Se eles forem ligados dessa forma, irá gerar interferência ou até mesmo queimar os sensores, como a gente viu no vídeo passado, o exemplo do sensor Hall, quando compartilhado com o positivo de alimentação das bobinas. A gente sabe que isso vai estragar o seu sensor. O correto é que o positivo da F-Voltec e dos sensores venha diretamente do relé principal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o acionamento por saídas auxiliares. Uma dúvida muito frequente que a gente recebe no suporte é como que a F-Voltec realiza o acionamento de componentes do carro, né? Pode ser um eletroventilador, uma bomba de combustível, enfim, diversos componentes do seu veículo que você precise acionar. As injeções F-Voltec realizam o acionamento de componentes pelas saídas auxiliares. Porém, tem uma pequena diferença da linha FT, que é da FT250 até FT400, para a linha Power FT, que é da FT450 até FT600. E eu vou mostrar para vocês quais são essas diferenças. Então a gente vai começar pela linha FT. Eu estou com um chicote de FT300 aqui, né, o chicote main, que todo mundo conhece, onde a gente pode ver nele, se a gente observar aqui, que tem esses fios amarelos, tá? Então na linha FT, esses fios amarelos são as saídas auxiliares responsáveis por fazer o acionamento dos componentes. É muito importante lembrar que na linha FT, essas saídas só pulsam negativo, ok? Outra coisa importante, as saídas auxiliares devem ser ligadas no relé que vai acionar o componente de vocês. Pode ser uma bomba de combustível, pode ser uma válvula de canister, um eletroventilador, então a saída vai conectada lá no relé para fazer a ligação dele e assim o relé vai fazer o acionamento do componente. Já na linha Power FT, a gente tem algumas diferenças em relação à linha FT, como eu comentei com vocês. Eu estou com o chicote aqui B da FT550 e a gente vai poder ver essas diferenças. Vou mostrar aqui para vocês. Então a gente pode ver aqui no chicote B da FT550 que nós temos os fios azuis, né? Normalmente são aí fios utilizados para injeção, né? Mas também podem ser configurados como saídas auxiliares. Nós temos aqui, deixa eu encontrar para vocês, os fios cinzas, que são saídas de ignição originalmente, mas também podem ser configurados como saídas auxiliares. E nós temos de novo os fios amarelos, como na linha FT, que a gente acabou de ver. Os fios azuis e fios cinzas, eles podem ser configurados como saídas auxiliares e vão pulsar sempre negativo. Já as saídas amarelas são acionamentos por positivo. Então é muito importante que vocês realizem a configuração dessa forma que eu acabei de comentar. Por quê? As saídas amarelas da linha Power FT têm a capacidade de pulsar tanto por positivo como por negativo. Porém, isso serve apenas para algumas funções específicas da linha Power FT, como por exemplo, o acionamento de borboleta eletrônica. Porém, se vocês precisarem realmente fazer o acionamento por negativo através de uma saída amarela, nós sempre indicamos utilizar um diodo de proteção como esse aqui. O modelo do diodo está disponível lá no manual da F-Voltec e você vai utilizar ele para evitar que a FT receba, através dessa saída que está sendo acionada por negativo, algum pulso de 12 volts que vai manter a injeção ligada mesmo depois de desligar a chave de ignição. No nosso manual de instalação do produto, nós temos alguns modelos de diodos compatíveis. Outra dúvida bem frequente que a gente recebe é se é possível utilizar os injetores originais do carro. O que acontece? Para verificar se os injetores são compatíveis com as injeções Voltec, é preciso descobrir qual o tipo de injetor você está utilizando. E podem ser dois tipos bem simples. Ou eles são de alta impedância, ou eles são de baixa impedância. O que é isso? Injetores de alta impedância se caracterizam por ter uma resistência interna acima de 7 ohms. Já resistores de baixa impedância se caracterizam por ter resistência interna abaixo de 7 ohms. E para descobrir isso, basta a gente utilizar o multímetro e verificar nos dois pinos de acionamento do injetor qual a resistência dele. Eu vou mostrar para vocês agora na bancada como é que a gente vai verificar isso. Então agora, pessoal, eu vou demonstrar para vocês como é que a gente utiliza o multímetro para identificar qual a impedância do nosso injetor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso multímetro na escala de 200 ohms, como vocês podem ver aqui, e verificar, encostar as duas ponteiras do multímetro, para que a gente veja qual é o valor de resistência que as ponteiras vão apresentar. Então a gente encosta aqui e espera um pouquinho. E vocês podem ver aí que está marcando 0,2. Por que a gente tem que fazer isso, pessoal? Os valores de resistência dos injetores são valores baixos de resistência. Então a gente precisa desconsiderar depois esse valor aqui para saber o real valor
de resistência, né, de impedância do nosso injetor. Então eu vou começar aqui pegando um FT Injector. Esse aqui é um FT Injector 170 libras. E eu vou demonstrar para vocês agora como é que a gente vai fazer essa verificação, né? Ele tem 2 pinos aqui, que são os pinos de acionamento dele, e a gente vai utilizar uma ponteira do multímetro em cada um desses pinos. A gente vai verificar qual é o valor que o nosso multímetro vai apresentar e desconsiderar aquele 0,2 que a gente tinha verificado anteriormente. Então a gente pega aqui, coloca a ponteira do multímetro, né, as 2 ponteiras, uma em cada pino, e a gente pode ver que ele está me dando aqui o valor de 8,3 ohms. Desconsiderando o 0,2 que a gente tinha visto anteriormente, a gente consegue verificar que esse injetor tem 8,1 ohms de resistência. Ou seja, ele é um injetor de alta impedância. Agora, eu vou fazer o mesmo teste utilizando um FT Injector 320 libras. Esse aqui que é um injetor de alta vazão, né? Muito utilizado aí para carros de corrida. Vamos verificar qual é a resistência dele. Então a mesma coisa, a gente coloca uma ponteira de cada lado aqui do injetor e a gente consegue observar que o multímetro está marcando, ele ainda está variando um pouquinho. Está marcando aqui 1,7 ohms. Tirando aquele 0,2 que a gente tinha verificado no início, acaba ficando com 1,5 ohms. Então uma resistência realmente bem baixa, o que classifica ele como um injetor de baixa impedância. Então, como a gente acabou de ver, o nosso FT Injector de 320 libras é um injetor de baixa impedância. Isso significa que ele demanda uma alta corrente de acionamento. Por conta disso, você não pode ligá-lo diretamente nas saídas de injeção do seu módulo Fulltech. O correto é ligar esses injetores no módulo Pick and Hold, que é o módulo responsável por fazer o acionamento de injetores de baixa impedância. A gente tem um exemplo aqui do módulo Pick and Hold. Nesse caso, dos FT Injector seria necessário o modelo 8A, porém, o modelo pode variar de acordo com o tipo de injetor que você está utilizando. Então eu recomendo que você consulte o manual do Pick and Hold para verificar qual o modelo certo de Pick and Hold para o seu injetor. Lembrando que esses e outros modelos de injetores FT Injector você encontra disponível no nosso site. Então, ainda falando sobre componentes originais do seu motor, uma dúvida muito frequente que a gente recebe é se você pode utilizar as bobinas originais do seu carro. Para isso, a gente precisa verificar se a bobina de ignição possui um módulo integrado ou não. Quando uma injeção Fulltech é instalada, precisamos verificar se o modelo de bobina utilizado é do modelo que possui um módulo de ignição internamente ou, se é necessário, utilizar um módulo de ignição externo. Mas por que a gente tem que verificar isso? Porque a bobina exige uma alta corrente de acionamento, e quem é responsável por enviar essa corrente é o módulo de ignição. Portanto, precisamos verificar se a bobina já possui este módulo internamente, e nesse caso, poderá ser ligada diretamente a uma saída de ignição da FT. Ou então, se a bobina não possuir um módulo interno, será necessário utilizar um módulo Spark Pro ligado nas saídas de ignição da sua FT. Para verificar se a bobina original do seu carro possui módulo integrado ou não, você deve conferir o nosso manual de bobinas e sensores, que está aqui na descrição desse vídeo. Ele inclusive vai poder te mostrar qual é a ligação da sua bobina. Se mesmo assim, consultando o nosso catálogo, você não encontrar o modelo de bobina do seu carro, a gente aconselha que você busque algum material técnico específico para fazer essa consulta. Aqui eu tenho o exemplo de uma ótima bobina de ignição, que é a nossa bobina Smart Coil. Essa bobina aqui já possui módulo de ignição integrado e ela é do tipo individual por cilindro. É excelente para projetos de rua, projetos de arrancada, de circuito, para o projeto que você preferir, e ela está disponível para compra no nosso site. Bom pessoal, nos vemos no próximo vídeo dessa série então. Espero que vocês tenham curtido e que o material ajude vocês com os seus projetos. Curta o vídeo, se inscreva no canal e caso tenha ficado qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo ou entrar em contato com o suporte técnico que a gente está à disposição. Um abraço e até a próxima!